pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para o nosso segundo dia da Semana da Mulher, onde juntas nós vamos estudar sobre 8 mulheres inspiradoras da Bíblia. Vale ressaltar mais uma vez que todos os estudos dessa série de vídeos são conduzidos e guiados por esse estudo bíblico Marcadas pela Fé, que você pode pedir gratuitamente, que chega aí na sua casa pelo site biblia.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você pedir e estudar mais a fundo aí na sua casa. E a segunda mulher que nós vamos estudar aqui hoje é Rode, como vocês podem ver aqui no Guia de Estudos Bíblicos. E, gente, essa é uma mulher que é pouco falada, né? Ela aparece uma única vez na Bíblia, né? A sua história. Mas ela é uma história que nos ensina muito, e ela tem muitas lições para nós, né? Apesar de aparecer apenas uma vez na Bíblia, ela tem várias lições e aprendizados a nos ensinar. E para vocês entenderem a história dela, né? Ela fazia parte, ela era serva e integrante do grupo de oração de Maria, mãe de João Marcos. E Maria, ela cedia a casa dela para que os cristãos, que naquela época eram perseguidos, pudessem ir adorar e orar a Deus. Então, era uma casa em que eles oravam mesmo, eles intercediam pelas pessoas. E aí, por ela ser serva na casa de Maria, né, em um grupo de intercessores ali, acredita-se que ela também era uma mulher de oração, porque é impossível você conviver num ambiente tão bom de oração e também não ter esse hábito. Então, por esse motivo, acredita-se que Rode era, sim, uma mulher de oração. E aí, o que acontece no contexto dessa história? Pedro estava preso, né? Como eu falei para vocês, os cristãos eram perseguidos. E Pedro, nesse contexto, nesse momento, estava preso. E aí, o que acontece? Em uma madrugada, Rode, né, e as outras pessoas daquele grupo de oração, os outros cristãos, oravam pela libertação de Pedro, para que Pedro fosse liberto da prisão. E aí o que aconteceu? Pedro foi liberto. E ele foi diretamente para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde eles estavam orando pela libertação dele. A história completa, né, que aparece Rode, está lá em Atos capítulo 12, versículos 1 a 19. Mas, se a gente for ler tudo aqui, fica muito extenso o vídeo, então eu vou ler apenas alguns trechinhos para vocês. E o interessante é que Pedro, ele não foi simplesmente liberto, mas ele foi liberto daquela prisão por anjos. Lá em Atos 12, versículo 12 também, diz o seguinte: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Então Pedro, após ser liberto, o primeiro local que ele visitou, que ele foi ao encontro, foi na casa de Maria, mãe de João Marcos, onde os cristãos se reuniam exatamente para orar, para interceder, inclusive pela libertação dele. E aí você pode pensar, tá, mas o que Rode tem a ver com isso? Rode estava naquela casa, ela era serva da dona da casa, de Maria. E aí o que aconteceu? Pedro vai até a casa e bate a porta. E Rode, ela ouve a voz de Pedro. E ela correu então para abrir a porta. E aí naquela época as portas tinham, né, aquela fresta que a gente podia olhar quem era. E Rode, apenas por ouvir a voz, ela nem tinha olhado, ela deduziu que era Pedro, ao ouvir a voz dele. E aí, apenas por ouvir a voz dele, Rode correu para contar aos outros cristãos ali que era Pedro que estava batendo a porta. Mas eles não acreditaram. Como que Pedro foi liberto da prisão tão rápido assim? E aí eles chamaram ela de louca. Não, você é louca. Como que você tá achando que é Pedro que tá ali batendo naquela porta? Pedro tá preso.
E Rode, em nenhum momento, mesmo as pessoas a insultando, a chamando de louca por isso, ela duvidou de que aquele era mesmo Pedro, de que aquela voz era mesmo de Pedro. E ela estava sentindo-se comovida por Deus ter ouvido e respondido às orações daquele grupo de cristãos que estavam intercedendo exatamente pela libertação de Pedro. Então, quando aquelas pessoas abriram a porta, elas puderam ver que era mesmo Pedro. E sabe o que a gente tira de lição disso? Rode, ela não precisou ver para crer que aquele era mesmo Pedro, porque ela confiava no Deus a quem ela entregava as suas orações. Ela confiou em todo momento apenas por ouvir a voz de que aquele era Pedro, porque ela confiava no Deus que respondia a orações. Ela não precisou ver Pedro para entender que aquele era ele, como as outras pessoas que estavam naquela casa precisaram fazer. Eles precisaram abrir aquela porta para verificar por eles mesmos que era realmente Pedro. Mas Rode não, ela não precisou ver para crer. Ela apenas ouviu a voz e creu que ele era Pedro e que ele foi liberto porque Deus respondeu às orações deles. Rode teve fé suficiente para crer que o Deus dela é o Deus que responde orações. Rode nos ensina muito pela sua tamanha fé e confiança em Deus. Ela sabia que Deus era suficientemente poderoso para operar milagres e ela cria nesse Deus com toda a sua confiança, com toda a sua força. Então ela acreditou que aquele era Pedro e que ele era a resposta das orações deles, porque eles estavam orando exatamente pela libertação dele. Rode estava com aquele grupo de cristãos orando incessantemente, mas ela orava não apenas por orar, ela orou crendo que Deus era capaz de operar aquele milagre se fosse da vontade dele. E Rode nos ensina essa importante lição, que nós também devemos orar crendo. Nós já devemos orar crendo que nós estamos recebendo aquilo que estamos pedindo, porque o nosso Deus é poderoso para responder às nossas orações, é poderoso para fazer o impossível, para fazer milagres na nossa vida. Se nós, como Rode, aprendermos a orar crendo, assim como ela fez, nós veremos que os milagres de Deus já estão batendo a porta, assim como Pedro já estava batendo a porta naquele momento. Então, que aprendamos com Rode, que possamos orar, interceder, clamar cada dia mais, pois o que o nosso braço humano da carne não pode fazer, o Senhor faz. Que nós possamos orar crendo que nós já recebemos, porque o nosso Deus é poderoso o suficiente para realizar milagres na nossa vida. Então esse é o vídeo de hoje, espero que você, assim como eu, possa ter aprendido bastante com Rode. E eu vejo vocês aqui amanhã para o nosso terceiro dia de estudo.